gente vive um tempo esquisito que a gente valoriza muito um personagem, uma imagem. E não estou dizendo que não existam homens e mulheres de Deus que estão em evidência. Mas quando a gente começa a cutucar, a maioria a gente vê que não tem vida no altar. E aí eu pergunto, coral bonito desse, um louvor bonito desse, troca por quê? Por nome? O louvor que eles cantam, a gente canta também. Com certeza que eu sei quem está subindo no altar. Então, essa igreja, a gente vai amadurecer nesse ponto. A gente vai chegar lá. Vamos falar de família? Abra sua Bíblia no Salmo 128. Já é o salmo conhecido, né? Como o salmo da família. 28. Salmos 128. Esse mês nós temos a Conferência dos Homens Vencedores, e não por coincidência, mas o trabalhar da obra de Deus, a gente vai começar dando mais ênfase e importância à figura do homem, e vamos terminar no último domingo trazendo isso à tona de uma forma mais veemente, que a grande verdade é essa: o homem foi-lhe dado o sacerdócio, a autoridade para poder conduzir, administrar, organizar o seu lar. Então diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O texto começa com uma condicional para depois descrever as consequências desse posicionamento. O texto fala de uma postura, de alguém que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, obedece os princípios da palavra de Deus. Até mesmo porque, se eu tenho temor a Deus, naturalmente eu vou ter prazer em obedecer os princípios da sua palavra. Então eu quero falar sobre a importância do homem dentro da sua família e o que ele gera de bem-estar para ele mesmo e para aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Porque temer ao Senhor me direciona a uma vida de prosperidade e segurança. E a primeira coisa que nós precisamos refletir é justamente sobre a diferença de ter medo e ter temor. Eu sei que, no conceito gramatical, parece a mesma coisa, mas quando o assunto é reino, tem uma diferença absurda. Porque o temor gera em mim um respeito. O temor gera em mim uma submissão, para a qual eu tenho uma certeza no meu coração que tudo aquilo que Deus institui na sua palavra é para a minha vida saudável. É para o meu bel prazer. É para que eu possa ter gozo, para que eu possa ter alegria e viver em abundância, diferente do que é apregoado pela filosofia.
Porque muitas vezes os princípios são transformados pela filosofia como regras que vão me podar, que vão me limitar, que vão suprimir a minha liberdade, quando na vida real funciona diferente. Como assim, pastor? A liberdade que o mundo me oferece me aprisiona ao pecado. E os princípios que a palavra me direciona, me conduz para a verdadeira liberdade. Porque liberdade não é a mesma coisa do que libertinagem. Então, quem anda debaixo do temor, não anda em insegurança. Já viu alguém com medo? É muito triste porque é uma patologia, é uma doença. Por exemplo, alguém com síndrome do pânico. Quem já conviveu ou conhece alguém que tem esse problema de saúde, sabe o quanto é terrível a sensação contínua de medo. Só que o tipo de relacionamento que Deus ofereceu para o homem não é pautado no medo, e sim no temor. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu não vou ter medo, porque eu sei que, na obediência aos seus princípios, é Ele que vai me conduzir, é Ele que vai me garantir, é Ele que vai me dar segurança. Então, o homem, quando decide se casar, e já fica a dica para os adolescentes e para os jovens, precisa entender que casamento não é a mesma coisa do que namoro. Porque mesmo, segundo nossos princípios, o namoro nos conduzia a um compromisso, a uma responsabilidade, o casamento é um outro nível, pela qual eu preciso me postar segundo a palavra de Deus. E é isso que nós não estamos vendo nesse tempo. Porque, com respeito da palavra, eu atendo casais, eu sou disponível, e o que eu tenho visto nesse tempo são meninos, crianças que se casaram e esqueceram de se tornar homens de verdade. Pode me olhar com cara feia que eu não tenho medo, não. Porque essa é a verdade desse tempo. Homens com 30 e 40 anos, com postura e comportamento de adolescentes e jovens com 25. Homens fragilizados, por quê? Porque perderam ou nunca tiveram o temor da palavra de Deus. Porque tem gente que já caminhou na igreja, mas nunca adquiriu o temor. E aqui está o princípio de uma vida abençoada. E qual é o princípio de uma vida abençoada? A renúncia em prol de um propósito. Casamento é uma bênção, irmãos. Formar uma família é uma dádiva. E é por isso que Satanás quer destruir as nossas. Só que tem gente que assume um compromisso sério, mas não leva a sério. Meu irmão, minha amada irmã, o voto que você fez perante uma autoridade pública num cartório, ou perante uma autoridade espiritual no altar, não é brincadeira, não. É um compromisso. E quem assume um compromisso tem que ter responsabilidade. Então, homens, é necessário um despertamento nesse tempo. E pode ficar tranquilo que as irmãs vão ouvir um pouquinho essa noite também. Mas a gente precisa colocar as coisas no devido lugar. E a maior responsabilidade dentro de um casamento é do homem, sim, senhor, e ponto final. Se você é solteiro e não gostou do que acabou de ouvir, morre eunuco. Porque se você quer desfrutar de um casamento abençoado e daquilo que você imagina no seu fantástico mundo de Bob, porque tem homens que acreditam que casamento é só sexo. Meu irmão, o playground é uma pequena parcela do maior compromisso.
E aí fantasia. Só que, na verdade, o casamento me conduz a uma vida de renúncia, porque a partir do momento que eu recebo a minha esposa e ela vai se tornar uma só carne em mim, eu assumo um compromisso de fazer essa mulher feliz até a volta de Jesus ou até a morte. Então, nós precisamos falar sobre isso. Homens precisam assumir o seu sacerdócio dentro do lar. E precisamos romper com uma cultura maldita, aonde achávamos bonitinho falar que as mulheres, as intercessoras, o trabalho de oração, cheio de mulheres, como se mulheres fossem desocupadas. E a gente foi dando linha na pipa nessa história. E hoje vivemos uma igreja onde, infelizmente, muitos homens não sabem orar e não exercem isso dentro da sua casa. Temor. Andar nos seus caminhos, meu irmão. Não existe na palavra de Deus relativismo. A palavra de Deus é a verdade. E hoje o pastor Jarmuth, com muita propriedade, falou sobre a questão de se criar ferramentas e conceitos para salvar casamento. A gente precisa abandonar essas bengalas, essas muletas. Meu irmão, o curso de casais vitoriosos é top para aprendizado e conhecimento? É, mas não é UTI nem CTI de casamento. Casados para Sempre, que é um outro curso conhecido, é bom para crescimento e conhecimento? É, mas não é UPA espiritual para casamento. O que salva um casamento é obedecer os princípios da palavra de Deus. Mas o pastor Jarmuth, o pastor falou que tem que estar cheio do Espírito Santo. Ou você consegue obedecer o princípio da palavra de Deus na carne? Então, esse que é o problema hoje da maioria das famílias. A carnalidade tem operado e a espiritualidade tem sido deixada de lado. Não ora, não tem devocional, não tem tempo para conversar, não se comunica, vivem como dois inimigos dentro de casa, achando que um culto de domingo vai resolver o problema. E quando chega no gabinete, fala, e fica olhando para mim. E eu já dou a primeira frase: eu posso ser um instrumento, eu posso dar uma direção, mas casado eu só sou com a Camila Souza. O casamento é teu, o problema é teu e não é meu. A responsabilidade, ela surge quando eu entendo o meu propósito. Então, homens, está na hora de se posicionar. É um salmo que começa e traz essa exigência. Pastor, então quando é que eu vou ter uma família abençoada? Quando você assumir o seu sacerdócio. Pastor, quando é que eu vou experimentar as bênçãos do Senhor? Quando você estiver disposto a renunciar à sua carne e a ouvir a direção que o Espírito Santo tem dado a você. Pastor, quando é que a minha família vai ser um pedacinho do céu? Quando você tratar ela com a importância devida, porque hoje tem gente tratando melhor coisas e bens do que a sua própria família. E o Salmo, meu irmão, começa trazendo o alerta, porque ele sabe aonde trabalha o coração do homem. Olha que interessante, é o versículo 2. Pois comerá do teu trabalho, do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Eu fiquei impressionado, porque o versículo 2 não é falar da qualidade da esposa. Já começa falando de dinheiro. Por quê? Porque o homem, ele é mais racional, o homem é mais materialista. Então, a própria palavra de Deus já traz uma indicação. Você quer viver uma vida próspera? Para o carioquês, o que está sendo dito é o seguinte: para de fazer força, para de tentar do seu jeito, e vem seguir o modelo da palavra de Deus, vem ter temor e ter obediência.
Porque tem gente que tem até um discurso que é louvável, é bonito. Não, pastor, eu não tenho ido muito para a igreja porque eu estou correndo atrás. Ah, pastor, eu não tenho tempo para a minha família porque eu trabalho muito. E é isso, é aquilo outro. Quando você vai ler o conceito, você vai falar, a intenção é boa. Só que está fazendo do jeito errado. E na nossa vida, meu irmão, eu e você que conhecemos a palavra de Deus, só existe o jeito certo e o jeito errado. Não existe o que pode dar certo, não. Meu irmão, Deus não trabalha com plano B. Deus dá a direção. Eu obedeço, eu ouço, eu aplico, o resultado vai ser bênção, vai ser prosperidade. Eu tento fazer do meu jeito, o resultado, esforço demasiado e eu vou quebrar a cara. Quem está falando para vocês, pode pregar essa mensagem, primeiro, porque minha esposa está aqui me olhando. E fica tranquilo, não sou perfeito, só ela para me aturar. Mas quando o assunto é ter tempo para as demandas, eu acho que alguma coisinha eu posso passar para você. E vocês da DEVEC e Jacarepaguá têm ainda um problemão. Qual, pastor? Quer ver? Pastor Márcio Alexandre, dono da empresa dele, trabalha e me ajuda aqui. Pastor Davi, trabalha, lidera o louvor e me ajuda aqui. Pastor Elias, trabalha, ajuda na liderança da família, está aqui comigo. Pastor Cássio, trabalha ali, DBD e está aqui comigo. Porque a obra de Deus nunca vai ser empecilho para que você seja um homem honesto e trabalhador. Vou falar todinho. Eu fico impressionado com muitos homens santos. É do monte. É da Mata Virgem. Esse negócio da Mata Virgem, meu irmão, eu fico impressionado. Fico. Não, que eu vou lá na Mata Virgem. A primeira pergunta que eu faço, já foram lá? Já, não é mais virgem. É o raciocínio lógico, não é? Já desbradaram. Já descobriram. Eu fico impressionado porque o pentecostalismo está fazendo um grupo doentio, irmãos. Porque em prol de uma falsa espiritualidade, o cara abandona a família, só nega o tempo que tinha que estar trabalhando para uma busca espiritual. Nome sujo, família passando fome, não para em emprego nenhum, ou seja, é muito espiritual em quatro paredes ou na Mata Virgem. Mas para a sociedade é um péssimo exemplo. E não é isso que a Bíblia direciona para mim e para você. Pastor, como é que não é? Ué, a Bíblia vai começar aqui a declarar as bênçãos e o que vai acontecer para um homem que teme ao Senhor. Ou seja, ele vai começar a refletir para a sociedade o que a família dele é. Então, deixa eu te falar, você quer ter sucesso, você quer ser conhecido como um homem de Deus, cuide bem da sua família, porque se a sua família for bem, a glória do Senhor vai ser refletida através da tua vida. Mas como a Bíblia conhece a limitação, principalmente do homem com relação a isso, vai dar algumas garantias. Primeira garantia, vai comer da mão do seu trabalho. Sabe o que isso quer dizer? Vai ganhar o suficiente para viver. A Bíblia não diz que você vai ficar rico e milionário. Vamos começar a falar maturidade para tratar desses assuntos. Deus vai levantar ricos. Aqui em Jacarepaguá vai levantar alguns, eu creio nisso. E tomara que eu seja um deles. Deus vai prosperar o seu povo na totalidade. Ué, pastor, alguns serão ricos, mas o povo vai ser próspero na totalidade. É essa que é a promessa. Aquilo que chegar nas tuas mãos, a provisão do Senhor vai ser o suficiente para você viver bem, você pagar suas contas, você ter a sua vida organizada. É, pastor, mas talvez eu não vou ter uma Maserati, eu não vou ter um Porsche, eu não vou ter um carro. Vai faltar algumas coisas materiais para alguns, mas a presença do Senhor nunca irá faltar. Vai ser bênção. A gente percebe por quê? Eu tenho visto gente, que eu estou falando,
É honesta, tem caráter, mas está perdido quando o assunto é espiritual. Trabalha em 3 empregos. Uma vez eu dando um conselho para um amigo, um camarada desse, veio me buscar orientação, eu perguntei, está dando certo? Ele virou para mim e falou, não, continue endividado. Falei, experimenta inverter um pouquinho. Não são 3? Trabalha com 2, corta o que você puder cortar e prioriza Deus para ver. Hoje a pessoa está tendo uma vida abençoada. Porque não adianta, se você botar algo no teu coração que vai substituir Deus, vai dar ruim. E homens são tendenciosos a fazer isso. Aí sabe o que acontece? Joga toda a carga espiritual para os ombros das mulheres. Aí fica uma filosofia bonita. Por quê? Porque eu conheço um monte de cara de pau que não quer nada com Jesus, ímpio, falando assim, mas graças a Deus que eu tenho uma mulher de oração. A minha vontade de dizer, e eu oro porque a misericórdia do Senhor tem alcançado a vida dela, porque deve estar muito pesado para ela. Então a gente precisa. Segundo, será feliz. Essa felicidade aqui é contentamento, é gratidão. Homens, ainda está nos homens. Se na tua casa você não for referência de gratidão e alegria pelo que o Senhor tem feito, você vai contaminar toda uma geração. É só você dar uma olhadinha para o povo que caminhava num deserto. Tinha uma promessa, estavam caminhando para a promessa, tinham a provisão, tinham o cuidado de Deus, mas nos seus lábios só tinha reclamação. E qual foi o final daquela geração? Não alcançaram a terra prometida. Todo mundo na vida vai passar por ciclos de adversidade e dificuldades. Você vai trabalhar em empregos que não era o que você sonhou e planejou. Ou você acha que, quando eu tinha 14, 15 anos, que como eu comecei a trabalhar cedo, então eu tenho que trazer um pouquinho mais. Eu ficava pensando, meu Deus, não vejo a hora de fazer um Big Mac. Meu sonho é trabalhar naquela multinacional, McDonald's. Não. Mas houve uma necessidade, era a porta que abriu. É essa por um tempo. Se você é homem, está passando por um momento que você não está no lugar que você não queria, você só vai sair desse lugar se no teu coração você exercer contentamento e gratidão a Deus, porque não pode ser o lugar que você queria, mas é o lugar que Deus está dando escape para a sua família. Seja feliz. E qual o problema de ser feliz nesse tempo? Porque a gente se preocupa muito mais com a vida dos outros, com aquilo que não tem, do que aquilo que Deus tem feito na nossa vida, irmão. A gente só vai dar valor a 1 quilo de arroz quando a gente escuta uma campanha para doar 1 quilo de arroz para o pessoal do Rio Grande do Sul. Você vê o que nós vivemos e experimentamos de bênção diariamente e não valorizamos porque se tornou simples, do cotidiano. Um copo de água, você agradece a Deus por um copo de água que você bebe? Eu não cheguei nesse nível de fé que você tem. Eu bebo com sede mesmo, sou grato do meu coração, mas eu nunca peguei um copo de água e falei, Senhor, muito obrigado por essa água mineral, alcalina, geladinha. Não. É natural. Aí você vê uma cidade inundada que não tem água potável para beber, e você fala, meu Deus, e hoje eu vou poder chegar em casa, abrir o filtro, a torneira, quem usa a garrafa de água mineral, seja o que for, e vou poder beber a minha água. Igual o Bruno está fazendo aqui nesse momento, deu até sede o Bruno. Viu? Você pode beber uma aguinha durante o culto. Seja feliz, irmãos.
seja feliz. Aí olha que interessante. E tudo dará certo para você. Está nisso no texto? Dá. E te irá bem. Quando a palavra está dizendo que e te irá bem, está dizendo que tudo vai dar certo. Você não recebeu, não? Tudo vai dar certo na tua vida, irmão. Só que o certo, às vezes, vem com lutas, guerras e tribulações. Mas no final dá certo, irmão. Quem nunca viu a chapa esquentar, a porta se fechar, e você falar, não vou conseguir, no final, graças a Deus, deu tudo? Porque quem anda com Deus, tudo dá certo no final, irmão. Então, a palavra de Deus já está dando um direcionamento seguinte. Olha, eu já começo a abençoar as tuas mãos, homem. Aí você vê o segundo passo, e esse aqui é interessante, porque vai chegar assim, ó, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Uma videira frutífera para aquela cultura era algo de muito valor. Eu sei que você já ouviu simbolismo, mensagens nessa passagem, falando coisas muito mais bonitas do que eu vou falar, mas eu vou ser bem simples. Está aqui no texto porque representa que uma mulher, para um homem que teme ao Senhor, ela tem muito valor. A tua esposa é preciosa, irmão. Primeiro lugar, se você olhar no espelho, como eu faço às vezes, nem a gente se atura. E Deus colocou essa mulher do teu lado para aturar você. Fica tranquilo. Tu também tem que aturar ela. Principalmente num período do mês bem específico. Mas tem. Mas olha que interessante. Quando a gente vai lá para Provérbios 31, você sabe que é o provérbio que exalta o valor de uma esposa valorosa, de uma mulher valorosa. Do 10 ao 29, esse provérbio 31 vai fazer essa exaltação. Eu separei aqui 4 versículos. Do 10 ao 12, olha o que vai dizer. Uma mulher que tem muito valor. É uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Aí lá no versículo 29 vai declarar, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Isso aqui é uma declaração de quem sabe valorizar a mulher que Deus deu. E aí, mulheres, você precisa entender o seu papel no casamento, porque não basta só o homem valorizar, se você não perceber que você é fundamental para que esse homem possa desenvolver o chamado dele. E aqui entra o primeiro conflito. É quando, no casamento, ao invés de compartilhar, ao invés de trabalhar em conjunto, em equipe, começam os casais a rivalizar. Porque no casamento, eu tenho que ter o propósito de extrair o melhor do meu cônjuge. Ou seja, o marido tem que ter a capacidade, o dom espiritual, o talento de tirar o melhor da sua esposa. E a sua esposa o melhor do seu marido. Quando um homem teme ao Senhor e obedece os princípios da sua palavra, ele começa a entender que o fardo mais pesado é dele. Só que quando o homem não valoriza a sua esposa, sabe o que o mundo lá fora vai querer fazer? Vai querer empoderar. Uma mulher temente à palavra de Deus não precisa de empoderamento, precisa de valorização. Uma mulher, segundo os princípios da palavra de Deus, não precisa de poder, até mesmo porque não cabe a ela a usar força.
uma mulher precisa ser valorizada. E o que Satanás tem feito nesse tempo? Como os homens não têm valorizado as suas esposas, Satanás tem criado um sistema para empoderá-las. E empoderando as mulheres, elas envergonham seus maridos e invertem os papéis dentro do casamento. Ué, as irmãs não vão dar glória a Deus, não? Ah, pastor, meu marido não me valoriza. Então, aí começa o problema, porque aí a mulher quer se empoderar para querer mostrar para esse marido que ela vale alguma coisa. Olha que confusão, irmãos. Olha como é que Satanás consegue pegar ali o eixo do problema e destruir para deformar a família. Qual é o cenário atual do mercado de trabalho? Mulheres muito mais preparadas do que homens, essa é uma verdade, uma triste realidade. Estou falando com um pastor, qual é a maior dificuldade que eu vejo hoje de mulheres sobrecarregadas reclamando? De homens que não querem trabalhar e elas estão tendo que assumir as responsabilidades de casa. E fica tranquilo que eu vou entrar na questão de salário daqui a pouco, que não é um problema. O problema está quando começa aqui nessa inversão, porque como o homem não valoriza, porque ele não quer exercer o seu sacerdócio, aí a mulher tem que buscar o empoderamento, para poder o quê? Se destacar e fazer a diferença. A mulher foi criada por Deus para ser uma ajudadora, e como toda pessoa que recebe ajuda, ela merece o quê? Valor. Valorização. Reconhecimento. Irmãos, eu falo, é de verdade, lógico, todo casal briga, um pega no pé do outro, um reclama com o outro. Essas brigas que são corriqueiras, elas são resolvidas, não tem problema nenhum. Não existe casamento perfeito, meu irmão, que todo mundo ri, acorda. Já falei sobre isso aqui algumas vezes. O problema é como eu lido com essa diferença. Você acha que eu e a Mila, a gente nunca teve discussão sobre questão de que está pesado para um, pesado para outro? Lógico que sim, irmãos. Está melhor assustado com o quê? Lógico, já reclamei dela, ela já reclamou de mim. E o problema não está aí, o problema está depois de você rever, eu posso melhorar aqui, eu posso ajustar aqui. São pessoas diferentes, irmãos. A questão é a maturidade para entender que quando eu decidi casar, estava no pacote problemas que surgiriam e eu deveria solucionar. E aí a gente vê o que hoje? Mulheres exercendo todos os papéis dentro de casa, e quando tem uns bonitões que não querem nada com a vida. E eu já oriento aqui as moças solteiras. E oriento meio debaixo da palavra. Se você conhece e não gosta de estudar, não gosta de trampo, não gosta de correr atrás, é melhor continuar sozinha. Porque você está querendo casar, não está querendo adotar filho de ninguém. É isso mesmo. Corta e depois põe na internet. Tem mulheres jovens que precisam ter a maturidade hoje de identificar, buscar em Deus e ter discernimento espiritual com quem estão se relacionando. Porque se encantam por conta da carência, essa é a verdade. Existe uma carência predominando nos corações das mulheres solteiras. Porque fica dando ouvido. Ah, é pouco homem para muita mulher. Pastor, isso não é verdade? É. Tem mais mulher do que homem mesmo. E os poucos homens que tem uns decidindo mudar de time. Falaram, não vou torcer mais pro Vasco, segunda divisão, não. Que é time de homem. Foram torcer para qual? Eu não vou querer apanhar no final do culto, não vou falar. Mudaram. Quem falou Fluminense aí, ó, para com isso, hein? Foi pro Flamengo? Eu também acho.
Tá, mas e aí, você é todo mundo? Você é uma mulher de Deus, teme ao Senhor, está esperando no Senhor. A guerra está para quem não tem Jesus. Para quem tem Jesus, o caminho é diferente. Mas aí vai na carência. Qualquer Zé Bonitinho, porque nem bonito é. Meu irmão, a carência é a pior coisa que tem. O cara é feio, mas a pessoa enxerga bonito. Carência, eu vou criar uma teoria. Carência é igual a miopia. Aí, os problemas estão evidenciados. Não gosta de trabalhar, histórico ruim com a família, não se dá com ninguém, arruma confusão com todo mundo, aí você quer entrar nessa confusão. Mulher, você vai casar, e casamento é para te gerar proteção. Então, para de querer adotar o filho dos outros. Deixa com essa mãe, não foi mamãezona, não quis dar Nescau até 37 anos, deixa dar até os 50. Ué, sabe por quê? Porque esse camarada vai casar com você, não vai casar para te fazer esposa e mulher, vai querer fazer você de uma nova mãe. Porque casamento é para homem. Quase quebrei. Tem que parar de malhar, senão eu vou ficar igual esses caras da internet que quebram o púlpito. Mas não é? Menino solta pipa e joga PlayStation, irmão. Mas vamos voltar aqui para a mensagem. Então, essa mulher aqui, olha que interessante. Ela consegue entender o que Deus tem para a vida do marido dela. E ela vai frutificar. E essa frutificação em todas as áreas. Vai gerar filhos. Vai ser uma bênção. Quando você pega Provérbios 31 e lê, você vai falar, ué, a mulher trabalha do Provérbios 31. Porque o problema não está em a mulher trabalhar. Para com essa história, já veio pastor com machismo. Não! As mulheres têm que voar mesmo. É o que eu falo. Tem que ganhar bons salários? Tem. Só que precisa entender que a segurança delas está justamente na proteção e na submissão do seu marido. Aí olha que a palavra de Deus vai continuar direcionando. E os filhos? Os filhos serão como plantas de oliveira à roda da mesa. E aí eu fui estudar um pouquinho, porque esse salmo tem a ver com a cultura hebraica. E olha que interessante que eu li num estudo que eu fiz. Essa ideia aqui, desses ramos de oliveira ao redor da mesa, é que quando uma oliveira, uma árvore, está envelhecendo, vai nascer ao redor dela brotinhos. Ela vai envelhecendo, esses brotos vão pegando força na sua raiz e vão gerar o azeite da mesma qualidade do que a árvore principal. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Se eu tiver temor e obedecer a palavra de Deus, eu vou deixar um legado. Eu vou ver os meus filhos crescerem e desenvolverem segundo os princípios que eu vou transmitir para eles. Aí olha o contexto, como é que é algo muito mais profundo. A árvore velha, um dia ela vai morrer. No envelhecer, ela vai perder a sua, mas o broto está produzindo, o broto está fortalecido. Sabe o que é isso, meu irmão? Nós vamos criar uma geração que vai aprender a honrar pai e mãe.
uma geração que você vai estar envelhecido e os teus filhos vão ter prazer de te ajudar, sabe por quê? Porque vai lembrar, vai trazer à memória o tempo que você foi bênção e que você foi o suporte necessário para que eles pudessem desenvolver. Nós vamos criar uma geração que não vai ser igual às notícias que a gente vê, não. Um filho matando o pai, filho preocupado com herança. Não, nós vamos deixar um legado de honra, aonde os nossos filhos vão ter o prazer de estar ao nosso redor. Por quê? Porque vão estar fortalecidos com a raiz. E que raiz é essa? A raiz que eu e você amadurecemos durante a nossa experiência com Deus. Tem homem ainda aí? Tem. Miséria. Agora você entende por que a psicologia evoluiu para discernir a importância do papel de um homem, de um pai na vida e no desenvolvimento de um filho? Para quem nunca ouviu, eu vou repetir. A sexualidade do filho está diretamente ligada com a presença e a postura do pai dentro de casa, tanto a masculina quanto a feminina, porque a gente, numa preconceito, ou até numa chacorrice, né, uma brincadeira, a gente vai falar, não, é só o menino que tem que olhar o pai. Não, a menina vai se constituir e vai decidir ser uma mulher amada, se ela tiver segurança na forma que o pai que ela está vendo trata a mãe dela. Por isso que a gente tem visto o caso de lesbianismo crescer e aumentar cada dia mais e mais. A coisa é muito séria. A gente precisa entender, homens. O fardo é pesado? Com Jesus não é não. A questão é, quando tem trabalho de oração, a gente teve um feriado aqui, se levantasse, quantos homens e quantas mulheres tinham presentes? Pergunta aos líderes dos homens vencedores, que é a conferência desse mês, o quão dificultoso é organizar os homens para estarem aqui nos cultos, que é uma vez por mês. Olha para o altar, para o louvor, olha para o trabalho das igrejas, e você vai ver se não tem muito mais mulheres do que homens disponíveis. Se eu quero viver essa família abençoada, eu preciso amadurecer. Eu já falei e vou repetir. Como pastor, eu nunca vou apoiar o divórcio como solução de nada. Vou repetir mais uma vez, nunca. E isso é um recado para minha esposa, que vai ter que me aturar. Ou vai ter que mandar me matar. Por quê? Porque quando eu recebo a palavra de Deus, eu passo a ter uma escolha, uma decisão. Se eu vou querer viver de qualquer jeito, ou eu vou me submeter àquilo que eu creio. Por isso, meu irmão, que na boa, uma pessoa que fala que encontrou com Jesus, se rendeu a Jesus, e não vive mudança na sua vida, ela nunca se converteu. É impossível. Eu lembro do Michel que eu era, do Michel que a Mila conheceu, e ela pode testificar, que já estou muito melhor hoje, mas vou te dizer, ainda tem muita coisa para melhorar, porque esse é o processo de santificação. Perfeitos nessa terra? Nunca. Mas buscando a perfeição? Sempre. Só que a gente está vivendo um tempo de uma graça onde está todo mundo debruçado em conceitos e filosofias, e as famílias estão sendo destruídas. Se você casou, meu camarada, lute pelo casamento e vá até o final. Tenha temor a Deus para amar essa mulher. Tentação, ela bate a porta, o que você não pode é cair.
A nossa caminhada cristã não vai nos livrar das tentações, mas também garante que nenhuma vai ser mais forte do que a gente possa suportar. É o Senhor Jesus. Homens, você não pode aceitar se submeter ao que o mundo tem tentado impor. Você é o cabeça dessa casa. Você que vai transformar essa mulher em uma bênção, e a gente precisa romper com esse rótulo que as mulheres estão orando para os seus maridos e para os seus maridos, e as mulheres, isso é bom, lógico, elas vão continuar orando como ajudadoras, para Deus usar ainda mais, para Deus revelar, para Deus capacitar, para Deus abrir portas. O que eu estou falando é que a gente precisa romper com essa oração resgate, essa oração de libertação, toda hora a mulher buscando, porque o marido está aprisionado com alguma coisa, com algum caso, em nome de Jesus. Quem teme ao Senhor se liberta para viver segundo os princípios da sua palavra. E dá. Pastor, e quando não dá? Só não dá quando a pessoa não quer. Eu vou falar algo que talvez vai te chocar, vai te chatear, vai polemizar. A gente tem que parar de ser sem vergonha, irmão. O termo sem vergonha, ele é apropriado mesmo. Por quê? Porque o temor da palavra, quando eu erro, gera em mim constrangimento, gera em mim vergonha. Tem gente que se acostumou a viver uma vida pecaminosa, se acostumou a viver sem vergonha. Está olhando para mim? Não sai daqui chamando os outros sem vergonha que tu vai tomar uma mãozada. Mas a grande verdade é que a gente precisa romper com isso. Eu preciso permitir Deus trabalhar naquilo que é necessário. É difícil? É. É um processo? É. Mas como é que você vai fazer da tua casa um pedacinho do céu se você não tiver compromissado com esse projeto? Mulheres, semana que vem a gente se encontra no Dia das Mães. Mas deixa eu falar algo para vocês. Vocês precisam entender o seu papel dentro do lar. O confronto, ele pode ser respeitoso, sim. Porque uma mulher cheia de Deus recebe do céu autoridade para confrontar sem humilhar, sem maltratar, sem destruir a imagem do marido. Toda vez, mulher, que você se empoderar e você quiser humilhar e ir contra a honra do seu marido, deixa eu falar um negócio para a senhora: Satanás venceu a guerra. Porque é justamente isso que ele quer. Eu não estou falando que você tem que aceitar tudo, mas você precisa lembrar que quem casou com esse homem foi você. Então você também precisa estar compromissada nesse projeto. Você precisa buscar em Deus palavras de sabedoria. Você precisa entender a história desse homem. Porque hoje nós estamos vendo casamentos tão relâmpagos, que a pessoa não conhece nem a família de origem com quem ele vai se casar. Ontem eu e a Mila, a gente estava vendo um filme de comédia, um filme desses de homenagem ao Dia das Mães no Netflix, que a pessoa inventou, pela família ser preconceituosa, e a pessoa ia casar com um indiano, inventou que os pais eram idosos dementes internados no asilo. No filme. E eu costumo dizer, se alguém teve ideia para colocar na pauta do filme, ou porque já viu acontecer, ou porque já está querendo implantar uma ideologia. Então você precisa entender. Eu termino informando da importância
do que o texto fala aqui, da mesa. Estava ao redor da mesa. A gente precisa, sabe, convergir as famílias. A gente precisa unir. A ideia de clã. Quem já viu aqui aquele desenho animado Os Croods? Quem já viu? Tem gente que fica com medo. Ver filme não é pecado não, irmão. Desde que seja decente o filme. Esse filme, esses Croods, é muito legal para conceito de família, tanto o 1 quanto o 2. Se tiver o 3, eu vou ver o 3 também, fica tranquilo. Mas olha que interessante, num dos detalhes do filme é como aquela família dormia. Quem lembra da cena da família dormindo? Eles se juntavam como uma bola, irmão. E é muito engraçado, que é um protegendo o outro e a bola, nem que se acha dentro da bola, mas isso reflete o que a gente precisa ser como família, blindado e protegido. A gente precisa resgatar isso, a ideia de clã. Como eu brinco de vez em quando que lá em casa é um clã, porque é essa ideia de proteção que vai dar segurança para que tudo aquilo que eu preguei hoje comece a ser desenvolvido. Você precisa olhar com mais respeito para o seu cônjuge. Você precisa humanizar mais. Precisa liberar perdão. Pastor, há 20 anos que eu vivo assim. Então, se prepare para os 10 próximos melhores da sua vida. Porque os 20 ruins não tem como melhorar. Eles já passaram e não podem mais comprometer o seu futuro. Precisa ter comunicação. E aí eu quero terminar a mensagem fazendo uma oração, como provavelmente eu vou fazer em todos os cultos de domingo. Então você se coloca de pé. Eu vou chamar aqui a minha esposa. Você que está próximo da sua família, pode ir até ela. Os obreiros que estiverem aí, pode. Pode vir, dona Regina. Aproveitando que a gente falou de intercessão, né? Faz oração aqui, dona Regina, para as famílias. A paz do Senhor, igreja. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor, nessa noite. Senhor, clamamos a Ti, Pai, que o Senhor venha dar fortaleza, que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha derramar, Senhor, sobre as famílias, Senhor amado, o temor de Ti, Senhor Pai, porque essa palavra, Senhor, ela nos aponta que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pai, o que tem faltado, Senhor, nas famílias, Senhor, é o temor a Ti, Senhor. Pai, nessa tarde e noite, Pai, nós repreendemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo toda a falta de submissão, Senhor, tudo aquilo que tem, Senhor amado, encontrado, Senhor, a espaço e lugar, Senhor, dentro dos lares, Senhor amado Deus, que tem se atravessado nos casamentos, Senhor, para trazer destruição, Senhor, para deformar, Senhor amado Deus, a instituição, Pai, chamada família, que foi criada e instituída por Ti. Pai, nos ajuda nessa missão, Pai, porque enquanto a igreja estiver, Senhor, na face da terra, Pai, nós levantaremos a bandeira da família, Pai, nós não iremos negociar aquilo que o Senhor tem instituído, Senhor, na terra. Pai, guarda as famílias do mal, Senhor amado Deus, nos dá sabedoria e a instrução dos nossos filhos, Pai, dos nossos netos, Senhor, não nos permita esmorecermos na missão, Pai, de sacerdotes, Senhor, de mulheres submissas, Pai, aos nossos maridos. Senhor, não é fácil,
Senhor, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo. Senhor, Tu és o Deus, Pai, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós clamamos ajuda e reforço do céu. Senhor, nos ajuda, nos dá habilidade, sabedoria, discernimento e entendimento. Pai, que toda corrente contrária, Senhor, que tudo aquilo que Deus, que a terra, Senhor, amado Deus, tem pressionado, Senhor, para que nós venhamos ceder, Senhor, para que haja, Senhor, a destruição, Senhor, da família caia por terra agora. Pai, que seja quebrado agora, Senhor, todo intento do maligno, Senhor, todo levante do inferno, Senhor, contra as casas, contra as famílias e contra os casamentos. Nós repreendemos todo mal, em nome de Jesus, amém. Para terminar o culto, se você entrou por essas portas aqui hoje e você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você nunca entregou sua vida para Jesus, é simpatizante da igreja, mas nunca declarou Jesus como teu Salvador, eu vou te dar uma oportunidade para que você possa experimentar o que foi liberado aqui desse altar, porque essa mensagem, ela só tem efeito se Jesus entrar na tua casa, e pode ser através de você para ganhar os seus, ou talvez alguns vão ter que abrir a porta novamente, porque ele até conhece, mas em algum momento da caminhada você não mostrou a importância que ele devia, e ele é um Deus educado, ele se retirou. Mas hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de salvação. Então, se você está aqui, quer entregar sua vida para Jesus, ou se você está afastado e quer voltar aos caminhos do Senhor, pede licença de onde você está, sai do teu lugar e vem aqui em direção ao altar, que eu vou fazer a oração por você. É agora. Tem lugar na mesa, pode se assentar. É você que decide. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Venha. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Ainda dá tempo de recomeçar. Vem para Jesus, vem. Não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Vou te abençoar. Nós pastores vamos estar lá na porta para apertar sua mão. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Que essa palavra venha trabalhar em nossos corações, para que aqueles que já estão vivendo um bom momento perseverem na Tua presença e não permita dar brechas para Satanás o bagunçar. Para aqueles, Pai amado, que estão passando por turbulências, dificuldades, possam discernir e colocar o que está fora no lugar, que haja alinhamento, que haja ajustamento, que eles possam, Pai amado, vivenciar e praticar os seus devidos papéis nesse casamento. O homem como marido e sacerdote, a mulher como ajudadora, submissa, filhos que vão honrar, que vão frutificar,
E eu creio, Pai, que nossas famílias serão abençoadas na Tua presença. Agora, Deus, nos dê uma semana de surpresas, uma semana de respostas, uma semana cheia do Teu poder e do Teu agir, ó Deus. Que o manifestar do Teu Espírito Santo seja contínuo em nossas vidas. Agora, Pai, nos livra de todo acidente, de toda violência, de todo mal, e que a nossa chegada em nossos lares seja em paz e em segurança na Sua presença. E eu declaro, Pai, que aqueles que aqui estão representando lares, que ainda, Pai amado, parte de suas famílias não se renderam a Ti, que o Senhor, Pai, dê uma graça, que o Senhor dê sabedoria, que a Tua presença, o poder do Teu agir seja com eles, e que muito em breve eles tragam notícias que o Senhor operou nesse lar. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja para com todos, agora e para sempre. Vai em paz.